Ele não só serviu os pobres, os abandonados, aqueles que mais estavam excluídos da sociedade, resgatando-lhes a dignidade, resgatando-lhes a saúde, trazendo-lhes de volta à vida, como também Ele veio para servir totalmente. Esta semana é para celebrarmos esta doação, esta entrega total do Senhor. Ele veio para servir e serviu mesmo. Ele entregou a vida totalmente por causa do projeto do Pai. O Pai tinha um projeto: mostrar para a humanidade que o amor dele é infinito, total e não tem condições, sem nenhuma condição. Deus ama sem nenhuma condição. E para isso, Ele então tem um projeto: trazer ao mundo o seu Filho e espalhar este amor. Se a humanidade tivesse aprendido que Jesus estava dando o amor do Pai e feito a conversão de João Batista, já tinha anunciado. João Batista já tinha falado dessa conversão. Ele dizia: convertam-se, o reino de Deus está próximo. Se a humanidade tivesse entendido que era o Filho de Deus que estava diante dela, trazendo o amor, trazendo o perdão, trazendo a cura, a vida, o resgate da dignidade, então Cristo não precisaria ter realizado a segunda parte do plano. A primeira parte era espalhar o amor. A segunda parte era: se não der certo, meu filho, filho do Pai, morre na cruz, para mostrar na prática que o Pai está disposto a dar a vida do seu único filho em prol da humanidade. E a humanidade, cabeça dura, permanecendo no pecado, no seu egoísmo, não aprendeu a lição do amor com Jesus Cristo, então o Pai vai às últimas consequências. Então, Jesus veio para servir e serviu. Ele dá a vida. Antes dele dar a vida, que é o que celebraremos amanhã, aqui na comunidade, às 3 horas da tarde, Ele deu alguns presentes dos quais nós necessitamos. Hoje é quinta-feira santa, véspera da paixão do Senhor. Na véspera da sua paixão, o Senhor reuniu seus apóstolos para celebrar a Páscoa. Era o costume dos judeus, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus estabeleceu para o povo alguns rituais. É o que diz a primeira leitura. Naquela noite em que o povo teria que fugir do Egito, teria que sair em liberdade, Deus diz para eles na primeira leitura: vocês reúnam as pessoas, reúnam as famílias, conforme o número de pessoas ou o tamanho de um animal que vocês escolherem, tem que dar para as pessoas da família. Se tiver um animal maior do que a necessidade da família, ajudem 2 famílias. Não pode sobrar, não pode desperdiçar. Comida é sagrada, não pode desperdiçar. Então, Deus diz para eles: reúnam e partilhem o cordeiro, como ervas amargas, porque foi muito amarga a vida no Egito. E aí Deus estabelece que aquilo deve ser celebrado todos os anos, dali em diante. E na primeira leitura Deus fala para o povo: olha, vocês vão celebrar porque é a Páscoa. Que Páscoa? Ninguém nunca tinha escutado falar essa palavra. Veja, estamos falando de mais de 1000 anos antes de Cristo. A palavra Páscoa não é moderna, não é contemporânea. É uma palavra que já, na Bíblia já está há 3000 anos. E Deus fala: é a Páscoa, é a passagem do Senhor. O Senhor vai passar o sangue do animal que vocês abaterem, conforme estou dizendo que deve ser feito. Um animal para a família. Se precisar de 2 famílias, então cada 2 famílias vão se alimentar com aquele animal. Não pode sobrar, não pode faltar. E aí Deus diz assim: o sangue desse animal que vocês vão imolar, vocês vão passar no batente da porta da casa. Porque o povo ainda estava no Egito. O povo ainda tinha que ser libertado do Egito.
nos batentes das portas. Quando o Espírito de Deus passar, onde tiver a marca dos animais, ali as pessoas serão salvas. Onde não tiver a marca, ali então morrerão os primogênitos. E aí Deus fala, é a passagem do Senhor. Deus passa pelo povo e o povo vai fazer uma passagem da escravidão para a liberdade. Vão para a terra da liberdade. Todos os anos os judeus comemoravam essa passagem para a liberdade. No tempo de Jesus também comemoravam. Chegou o momento, Jesus vai dar a sua vida no momento em que os judeus estão celebrando essa grande festa que eles chamavam de Páscoa. O que é então? A passagem da escravidão do Egito para a liberdade. E Jesus então diz aos seus apóstolos, vem, no Evangelho de hoje, ele fala, reúna, nós vamos nos reunir na casa de uma pessoa e lá vamos comer a Páscoa. Então o que eles comiam? Pão e tomavam vinho. E Jesus, no momento de partilhar esse pão e esse vinho, São Paulo contou para nós na segunda leitura. Esse texto da segunda leitura é o primeiro texto escrito que conta como Cristo deu o seu corpo e o seu sangue. Os evangelhos contam, mas o apóstolo Paulo escreveu primeiro que os evangelistas. E ele conta para nós que ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, meus irmãos, foi isso que eu transmiti a vocês. Na noite que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Prestemos muita atenção. Quando Cristo lá, sentado com os seus apóstolos, comemorando a Páscoa, mas o Senhor sabia tudo. Tinha chegado a hora de ele dar a maior prova de amor que o Pai queria que fosse dada para a humanidade. O seu Filho dar a vida na cruz. Ele, sabendo tudo isso, reúne os seus apóstolos, vão comer a Páscoa, e Paulo conta para nós. O que Jesus fez? Quando pegou aquele pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Vamos prestar atenção que aqui é a palavra de Cristo. Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E a palavra de Deus é uma palavra poderosa. É uma palavra criadora. É uma palavra transformadora. Quando Deus, no princípio da Bíblia, diz assim, que exista a luz passa a existir. Que existam os animais terrestres, aquáticos, os animais da floresta, passam a existir. Que exista o sol, o dia e a noite, passam a existir. O dia e a noite. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. Quando Deus se pronuncia a sua palavra, é uma palavra criadora, é uma palavra transformadora. Lembra quando uma pessoa chegou até Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus responde: eu quero, fique curado. Naquele instante, aquela pessoa ficou curada. Então, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é uma palavra poderosa. Quando Cristo diz: isto é o meu corpo, aquele pão passa a ser o corpo. E aí ele diz assim: fazem isso em memória de mim. Fazem isso em memória. Ele dá uma ordem para fazer. E os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos entenderam. O Senhor mandou fazer em memória dele. O que é fazer em memória? Memória é viver de novo aquilo que já foi vivido. Quando você pega a foto de uma pessoa que você ama, que viajou, que foi embora, que faleceu, você olha aquela foto, você revive lá na sua alma, na sua mente, você revive certos momentos que você passou com aquela pessoa. Então, reviver esses momentos é vivê-los de novo. Dentro de você, você vive de novo. Você faz a memória. Quando Jesus diz: fazer isso em memória de mim, ele está dizendo: façam de
novo o que eu estou fazendo. Vivam isto de novo. Aqui nasce o sacerdócio católico, o sacerdócio cristão. Então hoje, além de ser o dia da Eucaristia, da ceia do Senhor, é também o dia do sacerdote cristão. Quando Jesus determina aos apóstolos que eles devem fazer em memória dele esse gesto, de pegar o pão e dizer: isto é o meu corpo, Jesus faz nascer ali o sacerdócio cristão. O meu sacerdócio. Eu sou o sacerdote. Eu freio de mão. Sou sacerdote. Meu sacerdócio. E de todos os sacerdotes católicos do mundo, nosso sacerdócio nasceu ali, na Santa Ceia. Depois Jesus pegou o cálice. Paulo disse, Jesus disse assim: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes dele, fazer isto em minha memória. Então Jesus manda fazer na memória dele, ou seja, reviver. Então cada vez que a igreja celebra aquilo que Cristo fez, ela revive. Então cada missa é uma nova missa. Não existe assim: eu já fui na missa no primeiro domingo do mês, já estou abastecido pelo mês inteiro. Não existe isso. Você está abastecido por um dia. Você precisa de mais. Por quê? A cada nova missa celebrada, em que é feita a memória do Senhor, a memória dessa doação do corpo e do sangue dele, no pão e no vinho, nós vivemos de novo. É muito lindo quando cada padre, como eu vou fazer daqui a pouco, pronunciamos as palavras do Senhor. Ele está dando o corpo dele para nós, através do padre. Você padre é uma honra muito grande. Porque vivemos de novo, na nossa igreja católica, vivemos de novo o dom que Cristo nos deu, seu corpo e seu sangue. Por isso a gente vem na feira da comunhão e o padre fala: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Você é feliz, porque você vai viver de novo a entrega de Cristo lá na última ceia. Vivemos de novo a cada celebração. Por quê? Porque o Senhor nos mandou. E não só nos mandou, nos deu essa felicidade, nos deu essa honra. E aí eu digo a vocês: por que Cristo fez isso? Porque Ele sabe que nós necessitamos. Nós necessitamos de receber o seu corpo e o seu sangue. Se nós não necessitássemos, Ele não daria. Porque Deus nos dá aquilo de que nós necessitamos. Então tenho certeza, se existe a Eucaristia, que é dada o alimento, entra na nossa boca, faz parte de nós, faz parte do nosso sangue, mistura-se conosco, é porque precisamos dela. É porque nossa alma precisa, nosso coração precisa, o nosso interior precisa, o nosso ser completo precisa. Cristo nos dá esse presente. Então hoje é um dia muito lindo. Nossas igrejas católicas têm que estar lotadas. Parabéns, vocês estão todos aqui. Por quê? É o aniversário da Eucaristia. Foi numa quinta-feira, às vésperas de dar a sua vida na cruz, que o Senhor nos deu o presente do seu corpo e do seu sangue. Então, é uma honra muito grande. Cada quinta-feira santa do ano que vem, se Deus nos der a vida, devemos chamar mais gente para estar aqui. Por quê? É o aniversário do alimento que Cristo nos dá, o seu corpo e o seu sangue, que celebramos em cada missa. Mas hoje é uma comemoração mundial. A nossa igreja católica no mundo inteiro celebra hoje a festa da ceia do Senhor. E junto com essa festa, o sacerdócio católico. Então veja, se não existir Eucaristia, não existe sacerdote. Se não existir sacerdote, não existe Eucaristia. Por isso eu peço a vocês, valorizem muito nós, os sacerdotes. Porque, graças à existência dos sacerdotes, que somos chamados por Deus, não somos padres por nossa competência. Nenhum de nós tem competência para ser padre. Mas Deus
nos chama. É um chamado dele, sagrado, único, no Senhor. Graças a Ele nos ter chamado, então nós podemos dar a vocês a Eucaristia. Então, celebrar a Quinta-feira Santa, sabendo que amanhã nós vamos sentir dor junto com o Senhor, mas hoje, e é lindo de ver Jesus. Ele sabe que ele vai ser chicoteado, espancado, preso, maltratado. Ele sabe que ele vai ser até coroado de espinhos, que ele vai morrer na cruz. Mas na véspera dele saber como que é o coração sagrado de Jesus. É um coração de doação. Talvez se fôssemos nós numa situação dessa, nós diríamos: o quê? Amanhã eu vou ser espancado, vou ser chicoteado, vão cuspir na minha cara, vão me matar numa cruz. Mas eu não faço nada para ninguém mais. Talvez essa fosse a nossa reação. Pobres mortais que somos. Mas o Senhor não. O Senhor, o que Ele faz? Sabendo que Ele vai morrer na cruz, o que Ele faz antes? Garante o alimento da alma do ser humano. O ser humano que vai entregar na cruz. Mas Ele garante o alimento da alma. Então, aí tem uma doação, tem um testemunho da misericórdia infinita de Deus, e Jesus Cristo é a revelação de Deus. Hoje também, além do Senhor nos dar esse presente, Ele nos dá outro presente, uma missão. Ele pega, tira o manto. Vamos prestar atenção nos detalhes. O Senhor tem um manto, porque Ele é Rei. Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei da nossa alma. Ele tem um manto. Mas Ele tira esse manto. E o que Ele faz? Amarra uma toalha na cintura e vai lavar o pé de cada um dos apóstolos. Então, lavar o pé, Ele fala: se eu que fiz isso, eu sou o mestre, sou o Senhor, fiz isso, vocês façam também. Então o que a gente tem que fazer a partir de agora? Todo mundo andar com uma canequinha, cheia, né? Lavando os pés. Alguém vai lavar seus pés. Jesus mandou. É isso, pelo amor de Deus, ele é feito lá, não é verdade? O que é lavar os pés? Por exemplo, quando o Senhor fez, eu vou ter que fazer esse gesto sagrado agora, que não é um teatro, é uma celebração do lavabo-pés. Eu vou fazer uma celebração lavando os pés dessas 12 pessoas que representam a nossa comunidade. Esse momento sagrado que eu vou fazer. Como é que faz? Eu tenho que tirar o manto, pegar a toalha e abaixar, ficar mais baixo que cada um deles e lavar os pés. Então, eu tenho que olhar para eles de baixo. Quer dizer que eles são mais altos. Eles são maiores que eu. Quando eu me coloco para baixo, eu vejo que o outro é grande. Quando a minha soberba fala alto, eu olho as pessoas assim, com o meu nariz inclinado, eu olho para baixo. Lavar os pés é um exercício de se agachar no chão e ter que olhar para cima. Na hora que eu estiver lavando os pezinhos deles, se eu olhar para eles para o rosto, eu tenho que levantar um pouquinho a cabeça. O que significa isso? Significa que eu tenho que ser humilde nesta vida. Eu tenho que olhar para as pessoas, não com o nariz inclinado, mas com humildade, de baixo para cima. Porque cada pessoa tem uma coisa melhor que eu. E assim cada um de nós tem que olhar para os outros seres humanos. Se eu olhar para as pessoas pensando que cada uma tem uma coisa melhor que eu sou humilde. Se eu olhar para as pessoas pensando, eu sou melhor que todas, é o contrário. Eu sou ganancioso. Eu sou soberbo. O que o Senhor mandou fazer? Agachar e lavar os pés. Não olhar para as outras pessoas, dando valor às pessoas. Olhar para as pessoas sabendo que elas têm coisa boa e que Deus reconhece essas coisas boas em cada pessoa. Então, lava-pés é a grande lição para a gente aprender a ser humilde. Então, a Eucaristia, além de nos alimentar a alma, nos ensina a ser humildes. E é tudo isso, esse presente que celebramos e que vamos fazer a partir de agora. Então, esse clima de oração, quando
Não se distraia. Olhem para o gesto que o Frei está fazendo. O gesto que o Senhor fez. Há 2000 anos, o Senhor fez e nos mandou fazer. E nesse clima de oração, com uma música já preparada, façamos neste ano o nosso lar.